Bom dia, pessoal. Na semana retrasada, né, há 15 dias, a gente tinha combinado que a gente ia falar de manifesto, só que como eu tinha que passar a atividade para deixar no portfólio, eu preferi passar de resenha crítica, que é mais, como é que eu posso dizer, mais usual para vocês. Vocês vão usar bastante resenha crítica quando vocês entrarem na faculdade. E aí eu deixei o manifesto para a aula de hoje, que é um material que não é tão utilizado assim, principalmente por estudantes. O manifesto, é, como o próprio nome já diz, é mais utilizado por manifestantes ou pessoas, né, que fazem parte de um grupo desfavorecido da sociedade que busca reconhecimento, que busca favorecimento, que busca ideais de igualdade, igual aconteceu na Revolução Francesa, com ideais de igualdade, fraternidade e liberdade. Foram feitos escritos manifestos naquela época. E existem vários manifestos ao longo da história, manifestos importantes, né? Manifestos que mudaram o curso da história do mundo, e foram feitos a partir de manifestos. Então, hoje a gente vai falar sobre esse tipo textual, que nada mais é também do que um tipo textual, certo? O manifesto, ele pertence ao gênero dissertativo, assim como a maioria dos textos que a gente vem estudando, né, ao longo desse ano. Ele possui argumentos e ele tenta convencer o interlocutor a se posicionar frente a uma problemática, seja ela social, política, cultural ou religiosa. O manifesto serve para convencer grupos maiores de que grupos menores fazem parte da sociedade e que precisam ser reconhecidos. Ao longo da história já ocorreram vários manifestos: o manifesto comunista, o manifesto futurista, o manifesto surrealista, o manifesto antropófago. Eu falei agora do manifesto que foi escrito também na Revolução Francesa, com ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Então são vários manifestos escritos ao longo da história. Manifesto feminista, manifesto LGBT e vários outros. São sempre de grupos menores da sociedade querendo aumentar a sua representatividade dentro de um grupo maior, que é a sociedade como um todo. Eles buscam esse reconhecimento. Características do manifesto. A principal delas é que atua como uma forma de denúncia a respeito de algo ainda não conhecido por toda a população. É o que eu disse. A maioria da população muitas vezes nem sabe que existem ideias diferentes dentro de grupos menores da sociedade. Então, a massa, o grupo maior, a sociedade como um todo, a maioria não reconhece que grupos menores buscam ser conhecidos, buscam o seu reconhecimento. Aí as outras características são: pode ser utilizado por grupos artísticos, transformando o protesto em uma ação artística. O que quer dizer isso? Para que o manifesto alcance mais pessoas, artistas transformam o manifesto em uma apresentação teatral, em um filme, em uma novela, em uma série de televisão, um vídeo de curta-metragem, uma música. Então, os artistas utilizam as ideias de um manifesto, colocam ela dentro de uma manifestação artística para que alcance mais pessoas. Por quê? Se você pegar um manifesto, que geralmente é um livro, né? Geralmente tem várias páginas, e entregar para um grupo de pessoas que não se interessa pelo assunto para ler, qual que vai ser a chance desse manifesto alcançar muita gente? As chances serão pequenas. E aí eles transformam esse manifesto em uma apresentação artística para alcançar mais pessoas. O manifesto possui forma direta e clara, ele não pode ser rodear demais, ele não pode ser escrito de uma linguagem que as pessoas não entendam. O manifesto expressa as intenções de um grupo, como eu já disse, um grupo menor da sociedade, mostra suas intenções para a sociedade como um todo, tem como objetivo impactar a opinião pública, sempre. O manifesto sempre tem como objetivo impactar a opinião pública, ou seja, chamar a atenção da maioria da população, da maioria das pessoas do mundo, no caso. Possui linguagem persuasiva e argumentos convincentes. Não basta fazer um manifesto com poucos argumentos, não basta fazer um manifesto com argumentos que não trazem a repercussão que ele pretendia. Apresenta, na maioria das vezes, verbos no presente do indicativo ou no imperativo. Por quê? Porque o manifesto ele é atual, ele é para ser entendido agora. As pessoas precisam conhecer aquele grupo,
precisam reconhecer aquele grupo, precisam ver as intenções daquele grupo agora, hoje. Então, a maioria dos verbos estão no presente do indicativo, nem no passado, nem no futuro, muito menos no futuro, né? Segunda parte do manifesto, a estrutura. De forma geral, o manifesto não possui uma estrutura muito rígida quando comparado a outros gêneros. Por exemplo, quando você pega a dissertação argumentativa, que tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Tem coisas que precisa ter na introdução, tem coisas que precisa ter no desenvolvimento, tem coisas que precisa ter na conclusão. Quando você pega o artigo de opinião, a mesma coisa. Já o manifesto, não. Ele é mais livre. Ele não tem muita rigidez na sua estrutura. Mas, né, sempre tem aí as partes da estrutura que o identificam como sendo um manifesto. Se ele não tiver essas partes, ele deixa de ser o manifesto. Mas só são 3 partes importantes no manifesto. O título, o corpo do texto e uma assinatura, que é o local, a data e a assinatura de todos os manifestantes. Então são só essas 3 partes que existem, né, aí no manifesto. Então não é tão rígido quanto a dissertação, que precisa ter introdução, desenvolvimento e conclusão. O corpo do texto você faz como achar que deve. Só que você precisa lembrar que ele precisa ser atrativo, ele precisa fazer com que as pessoas leiam, ok? Título: sintetiza a problemática a ser trabalhada no texto. O título é bem geral, bem simples do manifesto. Por exemplo, Manifesto Feminista. Qual que é a ideia que eles vão defender? O movimento feminista. Manifesto por mais saúde nas cidades. O que eles vão defender? Mais saúde nas cidades, certo? O título do manifesto é sempre assim, claro e objetivo. Corpo do texto. Apresenta as reivindicações do grupo, as questões a serem debatidas, os motivos para a realização do manifesto, alternativas ou possíveis soluções para a problemática levantada. Esse é o corpo do texto do manifesto. E por último, local, data e assinatura dos manifestantes. Todo manifesto precisa ser criado conjuntamente. Não existe manifesto de uma pessoa sozinha. Certo? Aí, todas as vezes esse manifesto precisa ser assinado por todas as pessoas envolvidas, a não ser que já seja um grupo formado. Por exemplo, uma ONG, por exemplo. Uma ONG pretende fazer um manifesto. A ONG ela já é estruturada, ela já tem um grupo. Então a ideia daquela ONG vai para o manifesto e a ONG assina. Mas por trás da ONG existem várias pessoas. Não foi uma pessoa sozinha que pensou aquele manifesto. Certo? Só para a gente poder marcar, gravar na cabeça de vocês, para escrever um manifesto, faz-se necessário definir alguns pontos. Qual o motivo do manifesto? Quais são as questões problemáticas que devem ser discutidas? Qual o público-alvo? O protesto será voltado para o governo, para as mulheres, homens, sociedade em geral, mães, pais, indústria. O autor será apenas você ou um coletivo de trabalho? Tais questões são de extrema importância, pois ajudarão a definir a linguagem e a forma a ser utilizada no texto, a fim de uma comunicação eficiente. O tempo acalma e esclarece. Nenhuma disposição de ânimo pode ser mantida inalterada ao longo de horas. Thomas Mann, um romancista alemão, e é com ele que eu termino a aula de manifesto. O manifesto, pessoal, é para vocês conhecerem o manifesto, saber que o manifesto existe. E para se fazer uma manifestação, para ir para as ruas, para reivindicar direitos, é preciso ter em mãos algo para o que lutar. Certo? Muita gente sai nas ruas sem saber o motivo real de estar saindo das ruas. Como aconteceu aquela vez da questão do aumento da tarifa de ônibus. Que foram vários assuntos discutidos, mas as pessoas não sabiam nem exatamente o que elas estavam discutindo nas ruas. A maioria achava que estava indo lá só porque tinha aumentado o preço da passagem de ônibus, certo? Então, antes de fazer uma manifestação, é preciso estar atento ao que você está lutando, por que você está lutando, por quem você está lutando, certo? E aí eu terminei com a frase de Thomas Mann. Eu vou deixar esse material para vocês no GR8, só esses slides. Na próxima aula a gente já vai começar outro assunto diferente. E vocês não têm atividade essa semana,
Lembrando que a atividade de portfólio da semana passada vai ficar aberta até dia 2 de outubro, então vocês têm até dia 2 de outubro para fazer. E para essa semana não tem atividade nova. A gente vai ficar um tempinho aí sem aula, porque a gente vai ter 2 feriados na segunda-feira, dia 5 e dia 12. Mas fiquem atentos aí que a qualquer momento novas informações sobre produção de texto, principalmente para aqueles que ainda não fizeram o simulado de redação. Porque no dia 7 de outubro a gente vai ter a segunda chamada e algumas pessoas ainda vão ser chamadas na escola ainda, né, para ver a questão de nota e tal, ok? Qualquer problema, entre em contato pelo plantão de dúvidas, que é hoje, segunda-feira, das 9 às 9h50. Como é que é? Não, desculpa, das 10 às 10h50. Das 9 às 9h50 é segundo ano. Das 10 às 10h50, ok? Bons estudos para vocês, boa semana e até a próxima aula.